aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Olha, se tem algo para ser feito dentro da igreja, tem que ser feito por orientação do Espírito de Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa com bastante sinceridade, apesar de todo o respeito, todo o carinho, mas lamentavelmente nós estamos passando por isso. Por quê? Por causa do excesso, por causa do desequilíbrio de alguns, outros estão se tornando céticos. Ontem eu estava ouvindo um testemunho de um pastor contando uma mudança, de uma transformação na vida dele, uma coisa assim extraordinária. Eu creio que esse pastor vai ter oportunidade de contar um dia para vocês, mas de uma mudança extraordinária. Mas o que mais me chamou a atenção, primeiro, a sensibilidade daquele pastor. Por quê? Porque ele foi orientado. Eu vou abrir essa aqui para mim. Ele foi orientado, desejou ministrar uma palavra, preparou a palavra certinho, deixou, estudou o que é comum de quem vai ministrar, quem vai pregar, estudar. Mas eu percebi, por causa de ter convivido com ele, que na hora que ele estava pregando, esse homem não está pregando o que ele estudou. Depois ele revelou que o Espírito de Deus havia lhe concedido o sentimento de ministrar a palavra que ele ministrou, que atingiu toda a igreja. Sensibilidade do Espírito de Deus. Agora, o que mais me chamou a atenção na história dele, que é o que eu quero trazer para os irmãos agora, é que ele contou que num determinado dia foi a um determinado lugar, lá no Brasil, e quando ele entrou no estabelecimento, Deus usou uma pessoa em profecia, e a pessoa disse, para que não houvesse dúvida, que estava falando, a última pessoa que havia passado os umbrais da porta. Aí aquele pastor percebeu que era com ele. Então, ouviu uma palavra profética, e Deus cumpriu. Depois ele deu prova que Deus cumpriu. Quantas e quantas vezes nós já não ouvimos palavras proféticas e que Deus a seu tempo cumpre? Que eu estaria aqui ministrando, falei para o pastor Antônio em 98, brincando. Ele disse: você está brincando? Mas você vai ver o que Deus vai fazer. Palavra de Deus. Só que daí, como isso começou a dar ibope, causar prestígio, e aí veio o perigo. A profecia, o profeta, começou a adquirir para si aquilo que é exclusivo do Espírito Santo, a orientação para a igreja ser ensinada. E isso, todo mundo começou um dia a ouvir. No princípio a gente acreditava, de repente você já começou a ouvir tanta coisa, tanto absurdo, tanto, que você disse assim: olha, não dá mais para ouvir. Isso aí é da carne, isso aí quer se aparecer, quer tirar proveito de si. Essas coisas causam em nós um sentimento de descrença. Aí quando é Deus que fala, nós ficamos na dúvida. Você causa, será que é Deus que está falando mesmo? E aí precisa ter a presença do Espírito Santo para discernir que aquilo ali é de Deus. Amém? Que durante esses dias que nós vamos estar aqui, possamos ser orientados pelo Santo Espírito para fazer exatamente aquilo que o Santo Espírito ensinará à igreja. Amém? Ele está aqui para ensinar você, fazer lembrar. Uma das passagens que me chama a atenção
é quando diz que o Espírito Santo nos fará lembrar do quê? Daquilo que a gente aprendeu. O que aprendeu? A Bíblia. Quando a gente lê Bíblia, né? Mas não ora ao Espírito para que ensine. Outros não lê nada e quer que o Espírito lhe ensine, né? Tem gente que não, você não lê Bíblia, não precisa aprender esse negócio de teologia, não. É só abrir a Bíblia aqui. Eu tive um pastor que contava uma história engraçada. Ele contava de um irmão que dizia assim, não, esse negócio de fazer estudos, simpósios, teologia, não, isso aí Deus não se agrada não, isso aí não está agradando de Deus não. O negócio é o seguinte, o negócio é abrir a Bíblia, botar o dedo ali, e ali Deus falar. E eu não creio nisso. Eu creio numa extração de tesouros escondidos em textos sagrados. Quantas vezes você está aqui, alguém vai pregar, pega um versículo que você está cansado de ler, reler, sabe, decor, salteado, e de repente a pessoa extrai ali uma mensagem e fala, meu Deus, como é que eu não vi isso nesse texto? Porque os tesouros que o apóstolo Paulo fala em suas cartas estão escondidos aqui na Bíblia. É preciso, né? Agora, tesouro você não acha, ele mesmo comenta, né? Que o edifício não pode ser construído de palha, nem feno, nem madeira, mas de pedra preciosa, de ouro, de prata. Por quê? Porque se eu pedir para qualquer um aqui, por mais simples que seja, mais pequeno que seja, levar lá e me traga 1 quilo de madeira. Qualquer um vai ali fora e me traz. Não é? Simples, qualquer lugar tem. Agora me traga 1 quilo de ouro. Quero ver quem vai achar. Não tem? Preciosidade. Né? Então eu não creio. Eu creio que a Bíblia tem que ser estudada, analisada, pregada. Já Deus deu aos nossos sábios homens para conhecer. Mas esse irmão não. Esse irmão dizia que isso não pode. E um dia o pastor disse, então eu vou te dar uma oportunidade e vamos ver o que é que Deus vai fazer. E deu uma oportunidade para ele. E ele chegou lá e primeiro explicou que ele não acredita nesse negócio de estudo, de teologia e tal. E abriu a Bíblia, colocou o dedo, ficou olhou bem, prestou atenção. Sério, eu não estou conseguindo entender, porque aqui diz um pouco de tempo vermelhei. E outro pouco de tempo já não vermelhei mais. Ele abriu naquele texto, onde Jesus dizendo aos discípulos, né, por um pouco de tempo vermeeis, e mais um pouco de tempo não vermeeis mais, que ele seria tirado. Né? E aí? Explica o que está escrito aí. Então não, o Espírito do Senhor ensina, ele faz lembrar. Se você quer um avivamento é comunhão com o Espírito Santo para conhecer as coisas de Deus, intimidade com o Espírito Santo. Ninguém começa nada dentro desta igreja aqui, escuta aquilo que eu vou falar com bastante respeito. Ninguém começa nada nesta igreja aqui sem uma intimidade com o Espírito Santo. Não haverá avivamento nenhum na sua vida se você não começar. Você pode ser o melhor amigo do pastor, ele pode te ter na maior estima, você pode ser o homem ou uma mulher mais inteligente desta igreja, você pode ser a pessoa mais hábil. Se não houver intimidade com o Espírito Santo, a tendência é você se cansar, parar, desanimar e não dar continuidade. Eu conheço muitas pessoas que a capacidade humana é extremamente limitada, mas a unção dos céus é coisa maravilhosa. Por quê? Por causa da intimidade com o Espírito Santo. Nós estamos precisando de cantores, né? Adoradores, pregadores, membros, pastores, com intimidade com o Espírito Santo. Quando ele fala, você ouve, você sente que é ele, tem medo, não medo do carrasco, do castigo, mas medo de entristecê-lo,
E quem tem medo de entristecer, obedece, acata, aceita, e aí o Espírito Santo manifesta. Amém? Tem coisa boa é estar na manifestação do Espírito. Eu tenho assim, para encerrar, acho que o meu período já está terminando. Eu tenho experiência, eu não sei se isso eu contei aqui, penso que não. Eu, quando no Cruzeiro, eu era sargento da polícia, eu ganhei meu coronel para Jesus, meu comandante. Houve até assim uma inversão tão linda dos valores que Deus faz. O pastor Luiz Miller é militar também da reserva, sabe? E eu ganhei meu comandante, eu batizei o meu coronel. Eu batizei nas águas, é uma coisa assim que, para mim, talvez para as pessoas possa não significar nada, mas para mim era muita coisa batizar o meu comandante. Você pensou nisso, Luiz? Seu comandante, batizar ele, aí ele ficou um crente. Até depois, um dia nós tivemos um culto de formatura, ele chegou meio de paletó e gravata, estava me faltando uns recepcionistas para atender as autoridades que estavam chegando. Eu fui nele e disse: irmão, o senhor não pode atender a porta lá para mim? Ele disse: claro que posso. E daquele dia ele passou a ser o porteiro da igreja. E ficou uma coisa bonita, porque lá no quartel ele era meu comandante, a quem eu respeitava com todas as determinações do regulamento. Ele era meu comandante. E na igreja ele me respeitava. Ele ia mudar uma cadeira, ele ia lá no púlpito: pastor, eu estou precisando tirar aquela cadeira dali, o senhor tem algum problema de tirar? Eu admirava isso aí dele, né? E um dia ele me chamou no gabinete dele assim, meio bravo, quase querendo me pegar assim pelo colarinho da camisa, e disse assim: pastor, eu quero te pedir uma coisa. Pois não, meu comandante, ele estava no quartel. Pois não, o que houve? Eu quero ser batizado do Espírito Santo. Eu acho que ele acreditou que eu era responsável pelo batismo do Espírito Santo. E eu disse assim, meio assustado, meio com medo dele, porque a gente também sabe as limitações dentro do quartel. O Luiz sabe disso, ele era o comandante da unidade. Eu disse: olha, meu coronel, eu fosse o senhor, então é só o senhor pedir. Se eu estou pedindo todo dia, eu falei: então faz o seguinte, tira um período de oração. Eu estou orando todo dia das 4 às 6 da manhã. Eu disse, eu fui ficando apurado, sem saber o que responder, porque eu não queria dizer, eu não sou responsável por batismo do Espírito Santo, porque batiza Jesus. Eu não queria maltratá-lo, entristecê-lo, eu queria achar uma saída que pudesse agradá-lo, mas ao mesmo tempo fazer compreender a responsabilidade do que é o batismo do Espírito Santo, que não é coisa minha. Eu disse para ele: então faz o seguinte, meu coronel, tira uns dias de jejum da semana. Eu estou jejuando toda segunda, quarta e sexta. Nossa. Aí eu fiquei olhando para ele assim, me deu uma vontade de dizer: então eu não sei mais o que fazer, né? O senhor me desculpe, mas é o Espírito Santo que faz você lembrar. Me fez vir um sentimento no coração. Eu disse: meu comandante, o senhor conhece a irmã Maria, que faz cafezinho lá no frigorífico, trabalha de faxineira no frigorífico? Ele disse: eu conheço. Senta perto dela. Ele olhou assim para mim. Disse: por quê? Senta perto dela, né? Sentiu no coração isso. Irmã Maria era daquela pessoa, até hoje, que deve estar viva, era aquela pessoa bem crente, com comunhão com Deus, e fácil de se alegrar na igreja. Sabe daquela pessoa? Não incomoda não, é alegre, mas não incomoda, porque tem uns alegres que é incomodar, acaba atrapalhando tudo. Não, ela não, ela é um alegre, não incomodava. Era uma manifestação agradável do Espírito Santo na vida dela. Eu fui, falei para ele: senta perto dela. E ele disse: então tá bom. E não conversamos mais, eu não me toquei mais. Terça-feira estou dando estudo para a igreja, ensinando sobre o candelabro. E ao falar sobre o candelabro, eu comecei a falar sobre a presença do candelabro dentro do lugar santo, que não deixa nada às escuras, que mostra todas as coisas, que nada fica escondido diante de Deus. E aquela irmã foi se alegrando, e eu não vi, ela foi se alegrando, né, pela presença do Espírito Santo. E ela, quando se alegrava, ela falava em língua estranha, erguia a mão para cima e tal. De repente ela erguia a mão para cima, e eu acho que numa baixada da mão dela, meio sem querer, a mão dela bateu na cabeça do coronel. Quando bateu na cabeça do coronel, Jesus batizou o coronel do Espírito Santo. Irmão, saiu pulando na igreja, glorificando, exaltando ao santo e ao eterno nome de Jesus. Aleluia.